dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Eu vou fazer uma análise da animação de Avatar e eu tenho que delimitar algumas coisas para fazer essa análise. Primeiro, eu sou um estudante de psicologia. Eu tenho interesse, pelos estudos de psicologia analítica, que é de Carl Gustav Jung. Só que eu não tenho formação na área, então eu não vou tentar fazer com que isso seja uma análise psicológica. Sim, é uma análise pessoal minha, que usa os conhecimentos de psicologia que eu tenho. Até porque eu não tenho formação na área, eu li alguns livros, então não me considero competente para fazer uma análise psicológica. Mas eu conheço uma pessoa que faz análise de animes, inclusive, que é professor de psicologia analítica e é mais competente nesse sentido. O nome dele é Acto Pinheiro. Se vocês se interessarem, aí nos comentários eu passo o link das redes sociais dele. Então é fazer essas remarcações, delimitar esses pontos, que é bem importante poder fazer a análise. E a análise que eu vou fazer do Avatar é citando alguns elementos históricos que aparecem nele e fazer um paralelo com um pouquinho do que o Jung fala das 4 funções psicológicas. Eu não vou estar usando tipos psicológicos, vou estar usando fundamentos da psicologia analítica, que o Jung ele apresenta os conceitos de uma forma mais simples. E vou começar a apresentação. Esse processo de individuação, nessa primeira versão ela não tem ainda, mas eu vou passar. Essa análise usa conhecimentos que eu tenho sobre psicologia, especificamente psicologia analítica. Que nem eu disse, é mais uma análise que utiliza os conhecimentos do autor do que uma análise psicológica. E a análise que tem spoiler. A análise vai estar dividida em 2 capítulos: os 4 elementos, as 4 funções psíquicas e o processo de individuação na animação. Primeiro capítulo. No mundo de Avatar existem 4 elementos, ou seja, as pessoas elas podem, normalmente elas nascem uma em cada região e elas podem ser ou não dubladores daquele elemento no lugar que elas nascem, que é o ar, a água, a terra e o fogo. As 4 funções psíquicas que aparecem na obra do Carl Gustav Jung é o pensamento, a intuição, a sensação e o sentimento. Que nem eu disse, tem os nomes do ar, Deus da água, reino da terra e nação do fogo. Aqui é basicamente o que eu já falei. O Avatar ele tem a função de restaurar o equilíbrio e a harmonia entre as 4 nações e devolver o equilíbrio entre o mundo material e espiritual. Isso daqui é uma sinopse de Avatar ainda de Aang. Dá um tempinho para vocês poderem ver. Mas basicamente está falando que a nação do fogo perturbou a harmonia do mundo e o Avatar chamado Aang ele descobre que ele pode controlar, que ele tem o potencial de controlar 4 elementos e parte numa aventura para poder restaurar o equilíbrio do mundo. Nas 4 nações tem diferença de cultura, de personalidade, de construções. E essas são as diferenças que vão ajudar a gente a fazer comparações dessas 4 funções. Que nem eu disse anteriormente, eu vou pegar elementos das 4 nações e associar com elementos da vida real. Para me fazer isso, eu vou me basear no site, na tradução do site Visão do Herói, que traduziu a análise do site Brown News.
Aqui o baú original. As esculturas representadas em Avatar e The Jang. Aí aqui embaixo é a visão dos heróis. Que eles falam as culturas que espiam as 4 nações. Primeiro, falar dos nomes de Jia, que qualquer um que consegue ver as que associa com os Mons de Xiaoyin. Esse aqui é o templo de Jia dos nômades de Duar, do Oeste. Eles, como o site descreve, os nômades de Duar eles são despendidos e buscam iluminação espiritual, de forma bem similar aos budistas tibetanos, monges Shaolins, e parece ter uma certa influência hindu. A tradição de raspar o cabelo, usar roupas simples e meditar para alcançar uma maior conexão com o mundo espiritual também vem dessa herança budista. Aqui comparação de imagens. Aqui está comentando que as roupas que os monges de Jia utilizam são baseadas nas roupas dos monges Shaolins. E a roupa do Aang na terceira temporada, inclusive, lembra a roupa do Dalai Lama. Inclusive, o método que os nômades utilizam para encontrar o Avatar no anime, oferecendo brinquedos conectados em vidas antigas, possivelmente em vidas antigas, é o mesmo aplicado por tibetanos para encontrar o líder, o Dalai Lama. Essa daqui é a roupa do Aang. Essa daqui é a roupa do Dalai Lama. Esses daqui são os templos budistas. E agora eu vou falar um pouquinho do Reino da Terra. O Reino da Terra tem muitos elementos nele que lembram a China, principalmente um determinado período da China. O Reino da Terra, eles têm fortes palavras com a China, que vai desde a política à culinária. Lembra as capitais chinesas de antigamente, como Beijing, e também faz referência à Grande Muralha da China, no Avatar. Esse Reino da Terra tem uma muralha gigantesca que protege o reino, que é considerada impenetrável. O palácio é inspirado na Cidade Proibida, e o Lago Uruguai tem o nome de um tenebroso campo de reeducação que manchou a história do país. Essa daqui é a muralha da China, e a muralha do anime, em cima a muralha do anime, embaixo a muralha da China. Esse daqui mostrando a similaridade das constituições. Esse daqui é a China antiga. Esse daqui é o palácio. Cidade perdida embaixo. O Avatar em cima. Campo de reeducação em Lago Uruguai. Bom, falando um pouquinho agora da Nação do Fogo. Ela faz uma alusão a um país que tem uma história bem conturbada, que é o Japão Imperial, por conta do hipernacionalismo, imperialismo e racismo. O país foi responsável por invasão de territórios na Segunda Guerra Mundial, onde ele fez uma das maiores atrocidades que estão documentadas na história, a destruição em massa. Não muito diferente da terra natal do Zuko. Esse daqui foi um genocídio que o Japão Imperial praticou, que é o massacre de Nanquim, que é a morte, matou 300 mil chineses e tomou 20 mil mulheres chinesas como escravas sexuais. E esse é um episódio que até hoje mancha a história do Japão. Isso daqui é o genocídio, que basicamente a Nação do Fogo matou todos os monges de Jia, menos o Aang. Até é o que se sabe. E outra coisa que possibilita essa comparação é a própria geografia da Nação do Fogo, que é bem parecida com o Japão, que é um conjunto de arquipélago. Aqui, olha, conjunto de ilhas.
E para poder fortalecer nessa conexão do lance do fogo e Japão Imperial, tem um vídeo no canal do Mundo Avatar com a Maki, uma auditória. Tem uma legenda. E ela fala dessa semelhança em relação ao fogo com o Japão Imperial, acho bem interessante. Bom, falando um pouquinho agora das tribos de água. Tribos d'água. Eles são localizados em pontos extremos do mundo, que é, deixa eu voltar aqui no mapa. Calma aí. Tem o sul, que e tem o norte, são os extremos do mundo que eles ficam localizados, basicamente. Que nem vocês podem ver, são lugares que fazem muito frio, pelos sopros deles. Ok, calma aí. E eles têm... Boa parte da cultura deles tem influência de costume de povos originários, conhecidos popularmente como povos indígenas. Calma aí. As vestimentas que eles utilizam, como essa daqui, é claramente uma referência aos povos Unit e Yupik. A dieta, baseada em peixes, pode ser encontrada em povos indígenas de todo o mundo. Os barcos que eles utilizam têm influência polinésia e as armas dos aborígenes australianos. Talvez o mais interessante seja a arquitetura, que mais diferencia as tribos do norte. Há uma combinação estética asteca com os canais de Veneza, enquanto o sul implementa igus dos Inuits. Esses daqui são os igus em cima do anime, embaixo da vida real dos Inuits. Esse daqui é o boomerang de um aborígene australiano. Esse daqui é o boomerang do Sokka. E agora que a gente terminou de fazer a comparação dos elementos culturais e associar com coisas reais da história, eu vou falar um pouquinho sobre as 4 funções psicológicas. Eu vou me limitar um pouquinho para poder falar e utilizar mais as citações de autores referências em psicologia analítica, porque eu não me considero uma pessoa com muita propriedade para poder falar isso. No pensamento de Jung existem 4 funções psicológicas, que é o pensamento, sentimento, intuição e sensação. Para ele, pessoas se orientavam no mundo de maneira diferente. Enquanto o processo de percepção de algumas pessoas é por tem pessoas que, tipo assim, olham para um determinado objeto. Tem pessoas que olham o todo. Uma das coisas que comenta em fundamentos de psicologia analítica é da diferença de como... Porque o Jung visitou vários países. É da diferença de olhar de uma pessoa que está interessada nos objetos e uma pessoa que está interessada mais no mundo espiritual, e fala assim das pessoas que ele conheceu, que parece que as pessoas que têm esse interesse espiritual, o olhar delas é mais superficial sobre as coisas, não é como se focasse em um ponto específico. E ele fala da diferença de personalidade, diferença que as pessoas tem por conta de como eles se orientam em relação às funções. Não tem funções puras, só tem funções predominantes em uma parte da vida e um período da vida. E você não vai conseguir descobrir qual é a sua função fazendo um questionário de internet. É um bom começo. E a gente tem que tomar cuidado para poder não rotular e sempre entender como que funciona a mente e a atitude consciente de preferência. É importante reiterar minhas limitações do conhecimento dessa teoria, e que é uma análise simbólica. E eu estou fazendo caricaturas da atitude típica dos iluminadores, pois eles teoricamente que melhor encarnam os valores que o seu elemento representa. Tanto que no próprio anime tem uma descrição de como é o povo da terra, como é o povo do fogo, como é o povo do ar, como é o povo da água. Os valores que eles defendem. Bom, começando falando um pouquinho dos nômades do ar e intuição. Tem forte indício de que eles foram baseados nos monges tibetanos budistas Shaolin
E a gente vai discutir com base nisso por que eu tô pressupondo a ideia de que aparece de maneira relevante a função psicológica e a intuição. Agora que vai ser a parte que eu gosto mais, porque eu tava me sentindo perdido aqui falando de coisa que eu não sei. Eu vou ter as citações aqui de autores relevantes da psicologia analítica para poder discutir um pouquinho sobre essa função psicológica. Esse daqui é o livro da psicoterapia, da Marie-Louise von Franz, que é uma importante teórica da psicologia analítica. Ela fala que a intuição é a capacidade de você intuir o que não está visível, futuras possibilidades ou potencialidade nos bastidores de uma situação. Isso aqui é uma citação do Jung, de Fundamentos da Psicologia Analítica, que traz um pouquinho de exemplos práticos, então ajuda um pouquinho. O processo é o mesmo com referência aos tipos de sensação e intuição. O intuitivo sempre se irrita quando colocado em frente à realidade concreta. Do ponto de vista da realidade, ele quase sempre fracassa, por situar-se fora da possibilidade da vida. É aquele homem que planta um campo e antes que as savas estejam maduras, avança um novo plantio. Deixou muitos campos arados para trás, sempre com novas esperanças à frente, sem que nada surja de verdadeiro. Por sua vez, o tipo de sensação está ligado às coisas. Fixa-se numa determinada realidade e a coisa só lhe parece real, como dotada de existência real e concreta. Imagine o que sente um intuitivo diferente com um dado concreto para ele. É exatamente aquilo que está errado. Não pode ser isso, tem que ser qualquer outra coisa. Quando a um indivíduo do tipo sensação falta uma realidade concreta de apoio, falta paredes para se fixar, o mundo desaba. Dê ao intuitivo 4 paredes para viver e a sua única preocupação vai ser de fugir daquele lugar. Porque para ele isso é de fato uma prisão que deve ser destruído o quanto antes para ele poder se lançar à busca de novas possibilidades. O texto está em Fundamento da Psicologia Analítica, Jung. Está aqui o parágrafo e a página de referência. Mais outra citação. É inerente ao caráter do intuitivo não prender-se à observação dos detalhes, se ele sempre busca aprender a totalidade da situação. Então, repentinamente, qualquer coisa emerge disso. Se você pertence ao tipo de sensação, é comum que observe os fatos em sua realidade imediata, mas a intuição não o orientará devido à incompatibilidade da atuação simultânea particular de duas funções. A dificuldade está em que o princípio de uma exclui da outra, porque aqui apresento elas como opostos. Ou você tem que se prender a um fato específico, ou você olha todo, não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que elas são tratadas como pares de opostos, pelo que eu entendi. Aqui ele está falando aqui, ao contrário do tipo de sensação, costuma olhar assim, a situação de forma concreta e parcial. O tipo intuitivo ele tem a tendência a olhar as situações de forma global e buscar outra possibilidade de resolução, que não a mais óbvia, e demonstra resistência em encarar situações diferentes. Assim como os bons budistas, ao longo da história sempre mostraram resistência, não pegando em armas, mas com greve de fomes, protestos e apelos a entidades internacionais, o Eng também tenta fugir do mais óbvio. A única solução que parecia viável seria que ele teria que matar o Senhor do Fogo. Mas ele foi ensinado pelos monges budistas a não tirar a vida, e por causa disso que ele busca alternativa. Igual está descrito em Fundamentos da Psicologia Analítica, o último intuição ele se irrita quando ele é colocado diante de uma realidade concreta. Na própria animação, tem elementos que possibilitam, quando o Yang está perdendo a dominação de terra e outras falas, a gente tem elementos vídeos, momentos que contribuem para a gente definir no meio do ar como do tipo intuitivo. Eu vou mostrar isso agora para vocês. Eu não sei o que deu errado. Ele fez exatamente do jeito que você fez. Talvez tenha uma outra forma. E se eu tentar de um ângulo diferente? Não, esse é o problema. Para de pensar como um dominador de ar. Não existe ângulo diferente, nem solução esperta, nem truques que vão mover a pedra. Olha, você tem que cair de cabeça. E quando eu digo cair de cabeça, eu me refiro a isso. Eu não sei o que deu errado.
sabe que esse bloqueio que tá acontecendo é temporário, né? Eu não quero falar nisso. Você sabe que esse é o problema, não sabe? Se encarasse o problema ao invés de evitá-lo... Eu sei, já entendi, tá bom? Eu preciso encará-lo de cabeça como uma pedra, mas não consigo. Eu não sei porquê, mas eu não consigo. Aang, se fogo e água são opostos, então qual é o oposto de ar? Terra. Por isso é tão difícil pra você conseguir. Você está trabalhando com o seu oposto natural, mas você vai dar um jeito. Eu sei que vai... Apa! Eu sei a dominação de terra. O segredo é ficar totalmente enraizado, ficar física e mentalmente imóvel. Apa! Espero de verdade que tenha captado o áudio e eu não tenha que fazer uma edição depois. Que nem foi visto anteriormente, o Aang tem a tendência consciente a evitar infinitos problemas de frente e buscar outras possibilidades para resolucioná-los. Enquanto a dominação da Terra deve exigir o contrário, a concentração na sensação, nas vibrações da Terra e uma manutenção de uma imobilidade física e mental. A dificuldade do Aang de encarar o concreto é mostrada ao longo de toda a série. Ao fugir do templo do ar por não aceitar seu avatar, a dificuldade em aprender a dominação de terra, e no final da série é uma atuação da sua intuição, porque no entendimento que eu tenho da teoria, um tipo intuitivo, quando ele não tem uma maturidade, digamos assim, que a função psicológica dele estar muito unilateral, ou seja, muito excessiva, é que tem situações que vão exigir um enfrentamento mais concreto, enfrentar as coisas diferentes, como é a dominação da Terra. E o Aang, às vezes, ele fica buscando possibilidades, o que não tem jeito, é só tentar e correr o risco de errar. Então, no meu entendimento, um tipo intuitivo unilateral, por exemplo, diante de uma situação que requer uma atuação concreta, ele pode fugir, basicamente. Assim como o tipo sensação que encara as coisas diferentes, numa situação que precise em que ele contorne as coisas e encare diferente, ele pode acabar sendo teimoso e batendo. Se você quiser atravessar uma porta que está fechada, a solução mais fácil é você abrir a porta, né? Mas tem gente que pode tentar atravessar a porta com a cabeça. Não sei, não parece a coisa mais adequada para a situação. Então essas pessoas, essas pessoas que da sensação de forma unilateral, que enfrentam as coisas de maneira concreta, eles podem, numa situação em que exija uma maior flexibilidade, eles tentando ir de frente e acabarem se machucando. Então esse uso de funções, ele depende da situação, basicamente. Assim como falam que, assim como tem a covardia, também tem a estupidez, que é o excesso da coragem, digamos assim. A Toph é colocada como uma pessoa corajosa, por exemplo. E na série ele consegue acabar com a guerra sem matar o Senhor do Fogo, que seria o mais óbvio, e consegue achar um outro caminho para poder honrar o que foi ensinado para ele pelos Nômades de Ar. Só ver se tá gravando. Ok, tá gravando. Bom, o reino da terra é a sensação. Falar um pouquinho da Toph, né? Se o Aang odeia o concreto, a Toph, que é cega e que enxerga pelos pés, sentindo as vibrações da cega, ela ama o concreto. A Toph, no tanto da série, se demonstra corajosa, mas também teimosa. Ao enfrentar situações diferentes, ela é considerada teimosa e cabeça dura. Não só no sentido literal, né? Que nem você viu na animação. Não é só cabeça dura de quebrar a pedra com a cabeça, não. Aproveitando, citar uma outra partezinha do Fundamento de Psicologia Analítica. A gente tá falando de funções ectopsíquicas, que a sensação seria o que franceses chamam de La Fonction de Réel, que é a soma total das percepções de fatos externos, definida também por meio dos sentidos. Dentro dessa concepção, a sensação me diz o que alguma coisa é, não exprime o que é,
em qualquer outra particularidade da coisa em questão. A Toph ela fica desorientada quando a realidade pede a concretude, e isso retratado simbolicamente quando ela está no deserto e reclama da confusão causada pela areia, que não é firme. Também quando o Zuko queima os pés dela, que é onde ela se organiza a realidade dela, ela demonstra desespero. A sua forma de ver o mundo nos dois sentidos se baseia numa concretude. Aqui, quando a um indivíduo de por sensação falta uma realidade concreta de apoio, parece que o mundo desaba. Falando um pouquinho da Nação do Fogo e o pensamento. O Jung ele traz em um fundamento da psicologia analítica que o pensamento, enquanto a sensação, calma aí, me perdi um pouquinho. A sensação não diz o que uma coisa é, simplesmente diz que existe. Então, não sei se eu me embolei aqui, mas está corrigindo. Enquanto isso, o pensamento diz o que uma coisa é, o que é. E ele traz que é oposto à função do sentimento, porque para dizer o que algo é, objetivamente, a gente tem que despender do nosso sentimento. Que nem foi mostrado anteriormente, os nomes de Doá seriam a intuição, enquanto o reino da terra seria a sensação. E também tem esse par de opostos na Nação do Fogo e da Água, que o fogo seria o pensamento, a água o sentimento. E eu vou trazer umas partes do fundamento da psicologia analítica para poder trazer mais fundamentação. O Jung fala que quando o pensamento cria a atitude de forma unilateral, surge uma sombra que o indivíduo tem que lidar, que é um aspecto psíquico que é reprimido e aparece de maneira fragmentada e desarmônica. Ou seja, quando o indivíduo está unilateral no pensamento, ele manda o sentimento está no inconsciente. E na teoria do Jung, quando uma coisa está no inconsciente, ganha força lá, ela depois ganha forma no consciente, só que não de uma maneira voluntária, digamos assim. Ou seja, eu vou citar textos de fundamento de psicologia analítica para poder falar sobre isso um pouquinho. O Zuko, ele é obcecado por obter o reconhecimento do pai e pensa que capturando o avatar, ele finalmente vai ter o que quer. E essa ideia de capturar o avatar é o que acaba virando uma obsessão. O desejo excessivo de controle e a obsessão vem do uso exacerbado da função pensamento. Essa função tem por fundamento organizar a realidade. O problema é quando essa organização é feita de maneira rígida e excludente. Porque quando a gente divide as coisas, só que a gente não de uma maneira puramente racionalista, unilateral, a gente pode dizer preconceitos. A gente pode dizer rótulos. E esses preconceitos são que justificam intervenção, dominação e colonialismo, por exemplo. E isso é muito representado no Japão imperial. Quando você vai ver os discursos antes da invasão da China e antes do expansionismo, eles falam que vão ver, porque querem levar desenvolvimento e prosperidade para a Ásia. E o que eles fazem na verdade? Cometem diversos crimes. Assim como o Hitler falava que ia fazer o mundo com a raça ariana, levar o mundo para um outro estágio. Japão, isso também aparece. Nas colonizações da América, a imagem dos povos indígenas variavam entre um ser selvagem e um cinzeno. Essas duas formas de classificação ideais, elas impedem a criação de um vínculo e empatia, pois ou eles têm que ser educados como um cinzeno e salvos, ou eles são selvagens que têm que ser mortos. Então, os rótulos, que seriam um exemplo de uso unilateral do pensamento, porque você não busca ter uma empatia e entender aquela coisa realmente, é um exemplo. Azul é um bom exemplo para falar de pensamento exacerbado, porque é aquela pessoa, tipo, pensamento que tem uma dificuldade para lidar com as emoções.
Ela é vista como um gênio pelo pai e não é vista como emocionalmente fraca que nem o Zuko. Porque é exigido dos governantes, senhores do fogo e das pessoas do fogo, que eles tomem decisões racionais. Por exemplo, o Zuko ele se revolta quando no início da animação, quando o Senhor do Fogo Ozai propõe sacrificar soldados para poder conseguir um objetivo, enquanto o Zuko se opõe a isso, por ver valor na vida dos soldados. Sendo que, estrategicamente, a decisão mais eficiente seria matar esses soldados. Então, se a gente for usar o pensamento como uma solução unilateral, a gente vai usar os fins para justificar os meios. E quando ela se torna a Senhora do Fogo, ela é tomada por sentimentos primitivos de raiva e medo, tanto que dispensa todos os seus servos. Por que eu tô falando dos sentimentos primitivos de raiva e medo? Porque quando o cérebro ele tá no modo de sobrevivência, o que é mais importante você sentir? Amor, alegria, tristeza ou raiva e medo? Raiva e medo são emoções básicas para o modo de sobrevivência que a gente precisa. Então, como ela tem uma dificuldade de lidar com os próprios sentimentos e ela quer controlar tudo, quando ela alcança o cargo de Senhora do Fogo, ela é tomada por essa desconfiança que ela vai ser morta. Aqui uma descrição fundamental da psicologia analítica. O intelectual ele tem medo de ser tomado pelos sentimentos por ele sair de qualidade arcaica, e em seus domínios ser ele próprio é um homem arcaico. Uma vítima abandonada à força de seus sentimentos. Essa é a razão do homem primitivo ser extremamente pólido. Toma o máximo de cuidado para não ferir os sentimentos de seus companheiros, por ser perigoso. Muitos de nossos costumes são explicados através dessa polidez arcaica. Não é bom costume, ao cumprimentar alguém, apertar a mão direita enquanto se mantém a esquerda no bolso ou nas costas, pois é necessário mostrar que não é uma arma escondida. A saudação oriental de curvar-se com as palmas da mão abertas e estendidas para cima significa: não trago nada nas mãos. No cumprimento chinês de homenagem a respeito, Kautal, azuis, tocando o solo para mais perto de outra pessoa com a testa. E o significado do gesto que a criatura se apresenta sem defesas em frente a outra, e tem nela confiança total. Se estudarmos o simbolismo dos costumes primitivos, vemos que a sua base principal é o medo do outro. O Jung falando de quando não se tem um sentimento diferenciado, o mundo pode ser visto como um lugar ameaçador, e o quanto que o medo ele influencia nos costumes. Em indivíduos com sentimento como função inferior, a gente vê que eles têm a maior tendência de serem tomados por sentimentos de raiva e medo quando a função pensamento está unilateral. São sentimentos arcaicos. Não arcaicos, é errado falar isso. São sentimentos de um modo de sobrevivência. E nem sempre isso vai estar alinhado com o ambiente, digamos assim, com a realidade do ambiente. Nem sempre o ambiente vai ser ameaçador e a gente pode ser tomado pelo modo de alerta. O ambiente externo, eu digo. O objetivo dela sempre foi se tornar a Senhora do Fogo. E quando de uma maneira inesperada é dada essa posição, o sentimento parece de uma maneira gritante e neótica nas suas crises de raiva, desconfiança excessiva e outros sintomas. Agora falando um pouquinho do oposto, né? Que é a teoria da água, o sentimento. Assim, Jung descreve a função do sentimento como quem indica o valor de um objeto. Para sentir temos que deixar o pensamento um pouco de lado. Na teoria da água há um foco no pertencimento e no senso de comunidade, e um fenômeno observado em determinados povos indígenas. Isso daqui é uma descrição que o Jung faz dos índios pueblos, infelizmente psicologia analítica, que os índios afirmavam que todos os americanos são loucos. O Jung ficou espantado e perguntou por que eles achavam isso. Aí eles explicaram assim: os americanos dizem que pensam com a cabeça. Nenhum homem são faz isso, perfeito faz isso. Nós pensamos com o coração. Esses índios se encontram exatamente na idade homérica, onde o diafragma, espiritualmente, é considerado a sede das atividades psíquicas, que significa uma localização psíquica da natureza diversa. Nosso conceito supõe que nossos pensamentos semelham da nossa digníssima cabeça, enquanto os pueblos derivam a consciência da intensidade dos sentimentos. Pensamentos abstratos não existem para eles.
segundo capítulo, que é individuação, que eu não fiz ainda, mas que eu vou indicar um trabalho. Ia falar do processo de individuação de Izuku. Nessa versão parcial ainda não vou falar disso, mas eu vou deixar uma monografia de uma colega da PUC sobre isso, que ela fez um TCC, Kaice Bugaipe, que ela fala do processo de individuação de Izuku. Ela foi orientada pela professora de psicologia analítica Maísa Vicente. Caso vocês tenham interesse tanto no perfil da Caíssa quanto no perfil da Maísa que orientou ela, vocês deixem um comentário aqui que eu passo o perfil delas. Tá aqui como você encontra a monografia. E tá aqui, foi publicado lá no repositório da PUC, processo de individuação da adolescência, uma análise da Zorra do personagem Izuku em Avatar ainda Jang. Obrigado por terem assistido. E é isso.